Os seres humanos são curiosos por natureza, e algo que fizemos durante muito tempo foi a chamada seleção artificial, quando intencionalmente ou não selecionávamos algumas espécies para que sua chance de sobrevivência fosse maior. Uma das coisas que acabamos fazendo, além de domesticar animais, foi incentivar a cruza entre espécies diferentes para avaliar o que sairia dali. Quando bem sucedido o processo, surge um animal inteiramente novo, como por exemplo a mula, que é o resultado da cruza de uma égua com um asno, o que é perceptível por sua aparência, sobretudo as orelhas. Hoje, por outro lado, iremos te mostrar algumas espécies que você com certeza nunca viu antes. Mas antes de falarmos sobre quais são eles, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e nos ajuda a trazer mais conteúdos interessantes para você. O canal Narrando Fatos apresenta 10 animais de espécie cruzada, tão raros que você irá se surpreender. Bardotos e mulas. Vamos iniciar essa lista falando sobre as diferenças entre os bardotos e as mulas. Bem, como já mencionamos anteriormente, as mulas são o resultado do cruzamento de uma égua com um asno, ou, como popularmente conhecido, com um jumento. Já o bardoto é um animal híbrido, resultante da cruza de um cavalo com uma jumenta. Eles são pequenos, muito bravos e às vezes também podem até mesmo ser agressivos. Os bardotos são animais energéticos, totalmente o oposto das mulas, que já são mais tranquilas e parecidas com os cavalos em comportamento. Algumas pessoas, inclusive, preferem usar mulas para dar uma volta em um local de campo aberto e os bardotos para escaladas, já que eles são bem imperativos. Agora, uma semelhança entre esses dois animais é a sua teimosia inata. Ambos não permitem com que qualquer pessoa monte neles ou os ordene a fazer qualquer coisa. E o mais interessante é que essa característica é única desses animais híbridos. Incrível, não é mesmo? Zebroide. Resultante da cruza entre uma zebra e um equino, geralmente um cavalo, um zebroide é um belo animal que surgiu em cativeiro, uma vez que a distância geográfica entre essas espécies faria impossível acontecer o cruzamento dessas espécies naturalmente. A espécie de um zebroide é muito similar à de um cavalo, forte em estrutura, com lindas listras similares às das zebras. Alguns, inclusive, ficam com algumas partes bem características das zebras, como o rosto ou traseiro, e outras muito similares ao cavalo, como esse animal que possui claramente divisões em sua estrutura. A cruza entre zebras e cavalos começou no século XIX, já que os cavalos começaram a ser criados em todas as partes do mundo como meios de transporte, e as pessoas começaram a ficar curiosas sobre como seria a combinação de ambos. Felizmente, o zebroide é um animal incrível. Ele herdou a força e a resistência da zebra e a fácil domesticação do cavalo, tornando-se um animal muito popular em todo o mundo. Zebrasno. Acabamos de conhecer o zebroide, que é o resultado do cruzamento entre um cavalo e uma zebra. Agora, um zebrasno é fruto do cruzamento entre um asno e uma zebra, que resulta em um animal totalmente diferente e raro na natureza. Uma espécie surgiu quando os zebras selvagens, ao se aproximarem de assentamentos humanos no passado, acabaram se relacionando com asnos domesticados. Então, surgiram os zebrasnos, espécies raras que hoje em dia podem ser vistas em zoológicos após reproduções em cativeiro. Os zebrasnos são, além de muito fofos, animais grandes, fortes e resistentes a várias doenças e excelentes corredores. Eles podem correr por mais de 50 km por hora. Urso grolar. Ursos grolares são um resultado híbrido da cruza entre um urso polar e um urso europeu. Há muito tempo havia um abismo geográfico entre os ursos polares e os ursos europeus. Porém, com o derretimento das calotas polares e a migração dos ursos, eles passaram a compartilhar algumas regiões de seu habitat juntos.
Como resultado, surgiu o urso grolar, uma mistura de ambas as espécies. O primeiro exemplar dele foi descoberto apenas em 2004 por um caçador que tinha permissão para caçar apenas ursos polares, caso contrário, ele seria multado. Quando o exemplar foi levado para testes de DNA, por pensarem que o caçador havia matado um urso pardo, os resultados mostraram que se tratava de uma espécie híbrida. Depois disso, mais alguns ursos do tipo foram avistados e eles possuem uma grande mescla de características de ursos pardos e ursos polares. Inclusive, os cientistas acreditam que essa espécie é muito mais comum do que imaginamos. Bífalo. O bífalo é incrivelmente um híbrido fértil entre uma vaca europeia e um bisão americano. E por incrível que pareça, o surgimento desse animal se deu de forma não intencional em 1749 nas colônias do sul da Inglaterra, na América do Norte, quando no século XIX, vários testes começaram a ser feitos a partir de cruzas intencionais entre as espécies visando a produção de carne, a sobrevivência da espécie durante o inverno rigoroso e também o trabalho em fazendas. Esses animais são bem dóceis e resistentes à doença, e apesar de serem robustos, pesando cerca de 900 quilos, eles consomem menos alimentos do que uma vaca tradicional, ao contrário do gado comum, que mantém sua atividade sexual por cerca de 10 anos. Os bífalos podem procriar por até 25 anos. Por esse motivo, a criação dessa espécie se difundiu pelo mundo para a produção de carne. Diso. O nome já é diferente, tanto como esse animal. O diso é um animal híbrido entre o iaque e uma vaca. O nome diso tecnicamente refere-se a um híbrido do sexo masculino, enquanto que uma fêmea é conhecida como disomo ou zum. Esse bovino é bem comum, porém pode ser encontrado alguns exemplares vivos em fazendas no Tibete, onde são usados para tração e também pela carne. Já que são maiores, também são capazes de produzir mais leite. Os disos podem pesar quase 600 quilos e possuem mais de 1,70 m de altura. Eles são robustos e com chifres grandes, porém sua cara é sem dúvidas muito similar à de uma vaca. Cabra-ovelha. O nome é bem sugestivo, afinal apresenta simplesmente o que se trata: do cruzamento entre uma cabra e uma ovelha. Ambas as espécies convivem juntas e o cruzamento entre as duas é extremamente raro, já que são espécies de gêneros diferentes, apesar de pertencer à mesma subfamília. O resultado desse cruzamento, no entanto, não deixa de ser surpreendente. O bichinho tem a aparência de uma cabra, mas é peludo como uma ovelha. Infelizmente, a grande maioria dos filhotes de cabra-ovelha chegam a morrer em pouco tempo, mas outros conseguem sobreviver a um tempo semelhante à expectativa de vida de uma ovelha comum. Ligre. Ligres são animais híbridos que resultam do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Eles são simplesmente gigantescos, com a pelagem dourada como a de um leão e as listras difusas como as de um tigre. Alguns deles apresentam uma pequena juba, e essa espécie reuniu toda a força do leão e do tigre para se tornar o maior felino do mundo atualmente. Os ligres possuem mais de 3 metros de comprimento e são extremamente pesados. Para se ter ideia, de acordo com o Guinness Book of Records, o maior ligre do mundo e maior felino vivo se chama Hércules. Ele pesa 418 quilos e tem 3,33 metros de comprimento total, incluindo a cauda. Gato de Bengala. Civus, gato savana. Agora, indo mais além no quesito raridade, este é o gato savana, uma espécie fisicamente parecida com, digamos, um deus egípcio. Ele é fruto da cruza de um gato siamês com um serval, um felino selvagem bem menor que as panteras, leões e leopardos, mas maior que gatos comuns. O gato savana parece que é dividido em duas partes. Eles possuem cabeças e patas dianteiras similares às de um gato, e as patas traseiras robustas, parecidas com as do serval, além também do padrão de cores que é similar aos do predador selvagem. Inclusive, os gatos savana estão no livro Guinness dos Records
como os gatos mais altos do mundo. Uma curiosidade interessante é que os gatos savanas herdam o comportamento amigável dos gatos, e algumas pessoas dizem que eles são parecidos até mesmo com cachorros, demandando de bastante atenção e exercícios físicos. Isso parece bom, afinal, ninguém iria querer criar um predador mortal em casa, não é mesmo? Bom, pessoal, podemos ver que é muito bacana como a natureza pode criar espécies tão únicas, não é mesmo? Por hoje é só e vamos ficando por aqui. Não se esqueça de contar pra gente nos comentários qual desses animais mais te surpreenderam, pois estamos curiosos para saber. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse para você e para mais pessoas. Até a próxima!